Não! Estudos para concursos. É do INSS. E ué, cadê? Onde é que eu pus? Aqui, o regime jurídico único. Só que o regime jurídico único... Eu já verifiquei se aqui essas coisas foram atualizadas aqui, que esse conteúdo é velho. Mas... o importante aqui é que essas coisas aqui não foram atualizadas recentemente. Ou ainda são um pouco relevantes. What the fuck? Preciso de mais luz! Sobre o tempo de serviço. A contagem de tempo... Que dificulta. A contagem de tempo em que o funcionário público exercitar suas funções é muito importante, pois tal cálculo será considerado para efeitos de estabilidade. Mais de 3 anos de aposentadoria, em regra aos 35 anos do tempo de contribuição para as concessões, licenças, licença-prêmio e férias, para disponibilidade, etc. O tempo de contribuição é contado por essas coisas. Por isso, tal cálculo deve ser feito direitinho, com muito cuidado e, sobretudo, a critério, a fim de que o funcionário não fique prejudicado. Sabemos que todo funcionário se afasta do seu trabalho, às vezes ilegalmente, faltando, outras vezes em situação autorizada pela lei, que são as férias, o casamento, o luto, o júri, o serviço militar e etc. O que se disciplina aqui é exatamente quais tempos são computados integralmente e quais só são computados parcialmente. Isso mesmo, há alguns afastamentos que são autorizados, mas seu computo não só é feito parcialmente, ou seja, para efeitos de aposentadoria, confira no estatuto. Atenção, o tempo de serviço tem sua importância no plano de administrativo, porém no plano previdenciário já não terá importância, porquanto o novo sistema previdenciário instaurado pela reforma da Previdência, emenda constitucional 2098, tem caráter contributivo e doravante e tempo para a aposentadoria. Só será contado em função das contribuições pagas, ou seja, um tempo de contribuição e não mais tempo de serviço. Interessante, tempo de contribuição e não tempo de serviço. Mas, para que o velho servidor não perca seu tempo de serviço apostilado e quase toda uma vida de trabalho, o artigo 4 da emenda 20 de 98 estabelece o que é observado disposto no artigo 40, súmula 10 da Constituição Federal. Eu acho que isso aqui mudou o artigo... Quer dizer, mudou várias coisas no artigo 40, né, de aposentadoria. Eu não sei se o artigo 10 mudou, né? De serviços já considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria cumprida até que a lei discipline a matéria será contada como tempo de contribuição. Assim, daqui para frente não mais haverá tempo de fictício, tempo dobrado de licença-prêmio não gozada, tempo de licença se vencimentos para estudos no exterior ou mandato eletivo, etc. É proibido pela súmula 10 do 40 do CF, mas todo o tempo já apostilado será convertido em tempo de contribuição, preservando-se, portanto, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Não será feita, portanto, nenhuma recontagem para a consideração exclusiva de tempo de contribuição. Louco. Artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive ao prestado às Forças Armadas. Nada mais justo. Afinal, se o serviço já prestou serviço à União em qualquer outro cargo ou emprego, não poderia perder aquele tempo. Vale o mesmo se o serviço prestado foi para o Exército, ou para a Marinha, ou para a Aeronáutica. Assim,
Se um oficial de justiça avaliador anterior foi sargento do Exército durante 7 anos, depois foi escrevente numa repartição do Ministério da Saúde durante 10 anos, ele só trabalhará mais 18 anos para alcançar os 35 anos necessários à aposentadoria. E não é só. Aqueles 17 anos serão computados para efeitos da adicionais, licença, prêmio e etc. E é claro, tal tempo de serviço será também convertido em tempo de contribuição na forma do artigo 4 do emenda 20. Artigo 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Isso aqui é interessante, sabe? Eis a orientação aritmética para que se faça o cálculo de tempo de serviço. A contagem é em dias. Assim, para um servidor se aposentar, não serão necessários 35 anos, mas 12.775 dias de trabalho computados, pois 12.775 divididos por 365 dão igual a 35 anos de trabalho. Ou seja, mesmo que você tenha trabalhado mais de 35 anos, se os dias computados não dão a 35 anos, não faz não conta, né? Não dá para aposentar. 102, artigo 102, além das ausências ao serviço previsto no artigo 97, são consideradas como de efetivo o exercício do afastamento em virtude de. Daí aqui tem várias. As faltas previstas no artigo 97 são as de concessão, ou seja, a liberdade de faltar por doação de sangue, alistamento eleitoral e gala e nojo. A gala é quando você é convidado para algum treco bonito. E o nojo, eu esqueci o que que é, mas também é uma... É meio que ao contrário da gala. É uma... Não consigo lembrar. O que aqui se estabelece é que tais faltas não são consideradas e serão computadas igualzinho a de trabalho do servidor. Assim, ele não perderá a licença prêmio e não será retardada sua aposentadoria e etc. Mas há outras faltas que também são computadas no tempo de serviço do funcionário público, como se ele tivesse trabalhado naquele período. Veja quais são. Essas que são computadas: as férias, o exercício do cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade de poderes da União, dos Estados Unidos, município federal, ou seja, quando você é chefe, férias, quando você trabalha de chefe, quando um exercício de cargo de função do governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República. Isso aqui eu não sei explicar um exemplo. Quando também é contado quando tem participação em programa de treinamento regulamentarmente instituído ou em programa de pós-graduação estricto sensu de um país, conforme dispuser o regulamento. Ou seja, tipo, você pode pedir autorização para sair para estudar, certo? Só que daí esse treco, com certeza você não está trabalhando. E daí não é contado. Mas se você for pedir, se você for estudar por uma coisa que aquela que tem existe esse auxílio de esse licença de trabalho, quer dizer, de estudos. É quando você vai estudar alguma coisa que a administração pública tem interesse de você estudar para você melhorar o seu trabalho. Daí se conta. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção de merecimento. A promoção de merecimento tem que trabalhar 5 anos, algo esse tipo de coisa, né? Eles não são contados para isso, mas contam para contribuição de aposentadoria, né? Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Mas por que isso aqui é interessante tem que contar? É por causa que conta, já se lembra que o cara falou que conta os dias, certo? E se contar os dias, qualquer dia que falta vai diminuir a coisa. Tipo, imagina, o cara vai lá e vai terminar o trabalho, mas falta um dia para terminar um ano de 35 anos, né? Daí, se o cara tivesse só contado aquele dia de júri, ah, meu Deus, ele já poderia ter aposentado, né? Bom, esse tipo de coisa louca, né?
Missão, também tem os outros serviços, né? O tipo militar. Missão ou estudo no exterior, quando autorizado, afastamento conforme dispuser o regulamento. Licença também é contada e licença, mas são vários, os tipos de licença são específicos, tipo gestante, adotante e paternidade. Esses já são contados. A licença para tratamento, eu acho mais fácil assim. Para tratamento da própria saúde, também é contado, mas tem um limite, até o limite de 24 meses, 2 anos, cumulativamente ao longo do tempo de serviço público prestado. Está ficando escuro. Prestado à União em carga, provimento e efetivo. Também é contato para desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativas constituída por servidores para prestar serviços e seus méritos e seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. Ou seja, também tem conta os das licenças por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional. Também conta as licenças para capacitação conforme dispuser o regulamento. E também conta as licenças por convocação para serviço militar. E tem mais 3 coisas, acabou as licenças, mas tem mais 3 coisas que são contadas no tempo de contribuição, que são os deslocamentos para a nova sede, de que trata o artigo 18, que é a remoção. Tem também conta a participação de competência desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto na lei específica. E também é contada afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Justíssimo. Nenhuma das faltas mencionadas neste artigo pode ser debilitada. A negligência deste desinteresse ou falta de dedicação do funcionário observe que são faltas previstas pela própria lei como legítimas autorizadas. Logo, não poderia mesmo considerar falta nem descontá-la do tempo de serviço de servidor público. Atenção! A emenda constitucional 20 de 98, alterando o artigo 40, súmula 10 da Constituição da CF, determinou o quê? Olha, falou um monte de vezes aqui o treco da 40 da CF, artigo 10, 40 não, 40, 10 da CF, e finalmente aqui está escrito o que está. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Ou seja, tipo, criam uma lei. Tipo, se lembra aqui, não acabou de falar agora que todas essas coisas aqui, na verdade, são previstas em lei? Todas essas faltas aqui que são específicas são coisas que são boas para a contribuição do não no poder público, certo? E elas estão todas já escritas na lei e como que elas são contadas, esse tipo de coisa. Tipo essa aqui que o carinha tá doente, daí ele tem 2 anos para se curar, certo? Daí, só que imagina que alguns caras, sei lá, de um poder federal, de um poder estadual ou municipal, eles vão lá e criam uma leizinha que conta algumas faltas, para contar faltas, algumas faltas estranhas, sacou? Para contar para aposentadoria, né? Daí eles vão poder falsificar a própria aposentadoria, sacou? Pelo menos é isso que eu consigo pensar. Eu nunca consegui pensar em nada contra essa coisa de estabelecidas fictício. Mas sim a necessidade de adequar os artigos 102 e 103, tais tempos de serviço podem ser computados como de efetivo trabalho para efeito da remuneração, computo de férias, concessão de licença, prêmio, remunerada, etc. Mas se não houver a correspondente pagamento da contribuição previdenciária, tal período não será computado para a aposentadoria, mas nem para outros beneficiários previdenciários. Artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito da aposentadoria a disponibilidade. Legal. Epa, essa aqui tá certo? Essa aqui é 45, essa aqui é 44. Tá certo.
Por que começou a contar... Ah, é. Isso aqui agora eu tô no artigo 103. Eu li esse artigo 103 e nem percebi que eu li o artigo 103. O artigo 103 tá aí. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Agora vamos voltar um pouquinho. Onde é que eu tava? 100, 101 e o 102. Além das ausências de serviços previstos no artigo 97, são consideradas como de efetivo exercício e os afastamentos em virtude. Ou seja, todas essas coisas aqui, os afastamentos são contados como exercício, efetivo exercício. Só que a 103 contar-se apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Ou seja, tem umas coisas que consideram como trabalho e umas coisas que não são que são faltas, só que não são contadas para aposentadoria. E não são contadas para aposentadoria, sacou? E é por isso, tinha falado isso lá no 100, lá no começo da explicação, e aqui é que é a 103 que fala as que não são contadas, né? Meio confuso. Opa! Como é que é? Eu acho que é tipo o contado o trabalho efetivo. Bom, considera que se confira que em todas as hipóteses deste artigo, o servidor nada deu ao Serviço Público Federal para receber a troca de vantagens relativas ao tempo de serviço, como uma licença-prêmio, adicionais promoção por antiguidade, etc. Assim, tal tempo prestado a terceiros e não à União só poderia ser computado para fim de aposentadoria e de disponibilidade. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. Se o servidor trabalhou para o exterior, para o serviço público estadual, não poderia receber as anuências desse tempo. E agora que está trabalhando para o Serviço Público Federal, nem qualquer outra vantagem relativa ao tempo de serviço, pois tal tempo de serviço não foi dedicado à administração pública federal. Interessante. Já que não está trabalhando para a federal, né? E essa lei é federal. É interessante, né? Então, a coisa é que essa lei é federal, né? Mas daí ela não conta o tempo de serviço dos estados para o federal e municípios para o federal da aposentadoria. Ah, mas sabia que a União conta para os estados, Distrito Federal e municípios? Suado, né? Observação. Tá. Aqui tem uma outra coisa da emenda de 98 que falou. O súmula 940. A Constituição Federal determinou que o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Um é disponibilidade e outro é aposentadoria. Assim, há necessidade de modificar este inciso 1, adaptando a nova legislação para efeito de aposentadoria e disponibilidade, não mais será contado a tempo de serviço, mas o tempo de contribuição. A licença para tratamento de saúde pessoal da família do servidor com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Durante todo o tempo em que o servidor se dedicou à assistência ao familiar doente, ele já teve o favor da administração pública de lhe pagar sua remuneração, além de poder faltar e não perder o cômputo desse tempo para sua aposentadoria ou eventual disponibilidade. Pretender ainda que se compute tal prazo para anuêncio ou para promoção por antiguidade seria exagero imoral. Mas veja que o artigo 87, inciso 2A do Estatuto admite a contagem desse prazo para efeito de licença-prêmio. Só exclui o período dessa licença, mas quando sem remuneração. Mas veja bem, a computação para efeito da aposentadoria e eventual disponibilidade é só aquele período de até 30 dias, prorrogáveis por até 30 dias, em que o servidor fica de licença e ganhando. Só é contado quando ele está ganhando. Depois desse período, até poderia continuar em licença, depois desses 30 dias ou 60 dias. Mas tal licença é sem remuneração, e não será considerado tempo nem para aposentadoria ou eventual disponibilidade. Se o servidor se licenciou e continuou recebendo seus vencimentos, dele foi descontada a contribuição previdenciária e assim não se trata de tempo fictício. A licença para atividade política, no caso do artigo 86, súmula 2, o tempo em que o servidor se dedicou à sua campanha
política a partir do registro de sua candidatura até a 15º dia seguinte ao da eleição. Ganhando, não poderá ser considerado para a concessão de anuências, licença prêmio, etc. Se o servidor se licenciou e continuou recebendo seus vencimentos, dele foi descontada a contribuição previdenciária e assim não se trata de tempo fictício. O tempo correspondente no desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso no serviço público federal também é contado. Se antes de ingressar no funcionário público, o servidor ocupou um cargo eletivo, foi vereador, deputado, etc., todo esse tempo em que ocupou tal cargo não será considerado para anuêncios ou licença-prêmio, promoção por antiguidade, etc. Esse período de mandato, porém, deverá ser contado para o tempo de serviço de aposentadoria ou eventual disponibilidade, mas se trata de tempo fictício, pois o exercício de mandato eletivo é remunerado e gera o recolhimento de contribuição previdenciária. Quinto, contagem de aposentadoria, o tempo de serviço em atividade privada vinculada à providência social é contada suado ingressado. Interessante. Eis ao sistema a obediência ao sistema de paridade. O trabalhador não poderá perder o tempo de uma vida de trabalho perdendo a sua aposentadoria, apenas porque saiu do setor privado, ingressando no setor público ou vice-versa. Assim, o que importa para a aposentadoria ou para a disponibilidade é que ele também tenha trabalhado e contribuído para a Previdência Social. Mas tal tempo de serviço não será computado para efeitos de anuência ou licença-prêmio, promoção por antiguidade, etc. Sua contagem é restritiva à aposentadoria e eventual disponibilidade. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. O que é tiro de guerra? Mais interessante, isso aqui é contado para Teco. O tiro de guerra é uma das formas de cumprimento do serviço militar obrigatório. Ele toma tempo do trabalhador e exige dele algum trabalho e dedicação, e não raro até o impedimento de trabalhar. Justíssimo, portanto, que seja computado por efeito restrito de aposentadoria e eventual disponibilidade. Esse tempo também é fictício, pois durante o tiro de guerra, que é uma variante do serviço militar, o servidor nada ganhou e nada contribui. E por força da emenda constitucional 2098, alterada ao artigo 4010 da CF, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Agora eu acho que eu entendo com isso aqui, eu finalmente entendi o treco fictício. A coisa fictícia é que, tipo, não contribuiu para o poder público. Tipo, o não contribuir é tipo inventar uma coisa com um afastamento, um treco, e falar que ele contribuiu quando, na verdade, ou seja, não existe, o ficto não contribuiu. E se ele não contribuiu, é fictício. Por isso, isso é contado. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ou seja, um tempo que a pessoa não estava contribuindo. Não pode contar nem o tempo que a pessoa não estava contribuindo para isso, para trequim. No caso aqui, ele estava contribuindo para o poder público com o serviço militar, certo? E por isso que é contado. O tempo de licença de tratamento do própria saúde, que exceder o prazo de que se refere à linha B, que são os 122, não, a linha B do inciso 7 do artigo 122, que são os 2 anos, também é contado. O tempo de licença de tratamento do própria saúde para que exceder o prazo é que se refere. Sabe, é tipo a pessoa consegue continuar ganhando, mas ela não, mas ela para de ganhar depois de 2 anos. Minha caneta parou de escrever. Acabou a tinta. Eu preciso de outro riscador. Não tem riscadores bons aqui. Achei uma caneta azul.
Vamos ver se ela escreve. Assim, a licença para tratamento da própria saúde, que excederá 24 meses, só será computada de aposentadoria e disponibilidade. Ressalta-se, porém, que este dispositivo não é de inteira validade. A emenda 2098, reforma previdenciária, estabeleceu que um sistema previdenciário de natureza contributiva da sorte, que os benefícios previdenciários, bem assim os proventos de aposentadoria são vinculados ao tempo de contribuição e não ao tempo de serviço. Por isso, se houver pagamento de contribuição durante a licença, pouco importará a extensão do seu prazo e será computado para efeito de aposentadoria. Interessante, não é? O tempo em que o servidor estava aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Não se esqueça que um funcionário já aposentado pode voltar a trabalhar, se ele, por exemplo, sarou da doença que o incapacitava. Nesse caso, o tempo em que já esteve aposentado, em verdade afastado, não poderia ser descontado, já que ele esteve afastado legalmente, mas também não poderia se beneficiar recebendo adicionais de concessões, etc. O tempo dessa passageira aposentadoria será contado, mas apenas para um cálculo de tempo à sua nova futura aposentadoria. Se o servidor aposentado não pagava a contribuição previdenciária, tal tempo será fictício e, portanto, não autorizará o seu computo. Exemplo, EXV, de nova redação do artigo 40.10. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado pelas Forças Armadas em operações de guerra. Legal. Existe essa coisa de contar em dobro em vários lugares, né? E para terminar, um reconhecimento do Estatuto pela dedicação... Não, tem mais um artigo ainda. Mais um parágrafo terceiro. Uma dedicação de quem não hesitou em servir a pátria nas operações da guerra, expondo sua própria vida em benefício do interesse nacional. Justo, portanto, que tal tempo seja considerado em dobro, assim se ele ficou num quartel. Mesmo que não tenha entrado em luta numa operação de guerra, se, por exemplo, durante 6 anos, ele já terá 12 anos, o dobro de 6. O serviço público a ser computado para todos os efeitos. Eis aqui um caso de padrão de tempo fictício, que com a emenda reforma previdenciária, ou seja, um tempo que não contribuiu e por isso é fictício, né? Então eu estava certo, o que é o tempo fictício, que estava me confundindo muito. 10, não mais poderá ser computado. Durante o tempo em que trabalhou e recebeu, o militar pagou a contribuição, mas no tempo resultado de contagem dobrada, ele não contribuiu. E por isso tal tempo doravante já não mais poderá ser computado para aposentadoria. Naturalmente, os velhos casos de participação de operações de guerra, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, ainda serão computados por força do direito adquirido. E por último, para terminar, o direito à contagem cumulativa. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente, ou seja, o cara trabalha em duas coisas ao tempo e não pode contar isso aqui cumulativamente. Tipo, o cara trabalhou um dia em 2 trabalhos diferentes, mas aí vai contar 2 dias como se ele tivesse trabalhado 2 dias. Se lembra que a contagem de aposentadoria é contada por dias? Daí imagina, se o treco trabalhar, se esse cara trabalhou, sei lá, por 5 anos, todos os dias, 2 trabalhos diferentes, ia ser contado 2 dias, 2 dias para cada trabalho dele, um dia para cada trabalho dele, e já que ele trabalha, então ia contar 2 dias. Daí no final de 5 anos ele teria trabalhado 10 anos. Isso não faz sentido, isso é fictício, o cara não trabalhou 10 anos, né? Bom, então é verdade essa contagem de acumulativo. É isso que eu consigo pensar, mas vamos terminar de ler aqui. Constantemente em mais de um cargo ou função, outro órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquia, fundação pública, sociedade, economia e empresa pública. Corretíssimo. Já se beneficiará o funcionário com a acumulação de cargos públicos. O tempo prestado é contado por cargo. Assim, se ele tinha 2 até, poderá se aposentar em ambos os cargos conjuntamente, mas não poderá trabalhar em 2 cargos durante 17 anos e pedir a contagem em dobro, sacou? Porque eram 2 cargos, alcançando as 35, 17, vezes 2.
e se aposentando. Sacou? É legal, né? Tipo, você pode contar a aposentadoria para contar os dois trabalhos para sua remuneração de aposentadoria. Mas você não pode contar. Você não pode contar o tempo dobrado. 2 dias quando for só um dia, certo?